Olá, meu povo amado, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã, onde você acessar esse vídeo, no nome de Jesus Cristo. Hoje, 28 de setembro, de novembro, melhor, 28 de novembro de 2020, agora são precisamente 7 horas da manhã. E eu quero deixar um recado de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que você possa meditar nessa palavra, que o nosso Deus possa tocar fortemente ao teu coração. Amém? Vamos ao recado. O título da mensagem diz o seguinte, está no livro de Jonas. Porque Jesus tem o melhor para você. O seu tempo não é o tempo de Está no capítulo 1. Jó também passou. O título diz o seguinte: a vocação de Jonas, era um homem temente a Deus. a sua fuga e o seu castigo. Jonas era um homem temente a Deus. E Deus chamou ele para... Ou seja, Deus mandou ele levar o recado do próprio Deus para um certo povo. E Jonas sabia que aquele povo era rebelde. E por isso ele desobedeceu. Vamos ao que interessa. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas dispôs-se mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Oreinha, né? Oreinha, tá no chama de... Da presença de Deus ninguém foge, meu irmão. Ninguém foge da presença de Deus. Então, cada um tem uma vocação, ou seja, tem um chamado. Jonas tinha um chamado. Só que tem pessoas, dá um exemplo aqui, por exemplo da empresa. Tem pessoas que trabalham numa empresa, todo mundo que trabalha em empresas grandes sabe disso. Tem empresas grandes que ela tem várias funções. Por exemplo, uma empresa de terraplanagem, ela tem motorista, tem operador, por aí vai. Tem pessoas que é chamado, é contratado para ser motorista, mas ela quer exercer a função de operador. Ei, você que é chamado para ser ministro, você que é chamado para ser atalaia, você nunca pode ser um recebedor do recado do atalaia. Você tem que exercer a função de atalaia. Jonas tinha o chamado de atalaia, de sacerdote, de pregador. Só que ele queria exercer a função, sei lá do que. Mas olha o que aconteceu com ele. Ele queria fugir da presença de Deus, ou seja, não obedeceu. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se espedaçar. Meu irmão, a tempestade que você está passando no momento, é Deus que está permitindo. É Deus que está lançando o vento sobre o mar. Porque você não está obedecendo. Porque você não está obedecendo a ordem, a ordenança de Deus. Não adianta tentar. Você foi chamado para atalaia. Você não está querendo levar o recado de Deus.
O carteiro ele tem que levar a carta independente do endereço. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa, não gosto daquele povo, daquele endereço. Não interessa. Você é pago o carteiro. Você ganha para fazer esse serviço, então você tem que fazer. Você gostando ou não daquele povo, aquele povo sendo obediente. Jonas sabia que aquele povo era desobediente, por isso ele resolveu desobedecer a Deus. Você não tem que desobedecer a Deus porque alguém não gosta de você, porque alguém não gosta do teu serviço, do que você faz. Você não pode desobedecer a Deus por isso. Se Deus mandar você fazer, você tem que ir lá e fazer. Porque se você desobedecer, tempestade será levantada contra você. É por isso que essa tempestade está se levantando, está contra você aí, a ponto de despedaçar o teu barco. Aquele barco hoje representa a tua vida, a tua casa, a tua família, as tuas finanças, o teu próprio trabalho. Então, meu irmão, quando Deus mandar, faça, obedeça. Execute a ordem de Deus. Jonas desobedeceu. Olha o que aconteceu. No barco qual ele estava a ponto de se espedaçar. E foi o próprio Deus que lançou o vento sobre o mar. Então, quando você for chamado para ser pedreiro, seja pedreiro, não seja servente, não. Não desmerecendo o servente, porque todo mundo é digno de sobreviver através da função a qual Deus entregou na mão dele. Mas se você é chamado também para ser servente, não queira ser pedreiro, não queira executar a função de pedreiro. É claro que você pode lutar, se capacitar, se preparar para ser um pedreiro. Mas no momento que você é chamado, que você tem a vocação para ser, para servente, você tem que executar a função de servente. Não adianta você fugir, eu não vou ser servente desse pedreiro porque o pedreiro não gosta de mim, isso e aquilo. Você foi contratado para ser servente, então seja servente. Você foi contratado, você tem a vocação de pedreiro, seja pedreiro. Você foi chamado para ser um carteiro, seja o atalaia. Porque na linguagem espiritual, o atalaia, o carteiro é aquele que leva o recado de Deus. O atalaia é aquele que fica lá na torre de vigia, olhando. E Deus fala com ele, eu estou indo fazer isso. Então você tem que dar o recado para o povo. Eu vou fazer isso, porque esse povo está fazendo o que me agrada. É o que aquele povo estava fazendo naquela cidade de Nínive. E Deus mandou o Jonas, e o Jonas, sabendo como aquele povo iria reagir, não quis obedecer a Deus. Obedece o teu chefe, meu irmão. Obedeça o chefe dos chefes. Porque quando ele manda, tem que se obedecer. É tanto que Jonas, lá mais para frente no texto, Jonas teve que obedecer. E depois até ficou meio triste com Deus, porque ele sabia como aquele povo iria reagir. Só que Deus tocou no coração deles e eles ouviram a voz de Deus. E ele se entristeceu, porque ele sabia que aquela cidade seria destruída. Como Deus entrou no coração daquele povo e eles obedeceram a voz de Deus, tudo foi diferente. E o próprio Jonas ficou entristecido com Deus. Por quê? Porque ele lá atrás tinha desobedecido a Deus. Se ele tivesse dado ouvido a Deus e obedecido a ordenança, executado a ordem de Deus em cima do qual ele tinha sido chamado, do qual era o chamado dele, ele não teria se entristecido com Deus. Então, meu irmão, medita nessa palavra. Medita nesse recado que não é meu. Eu acabei de mostrar para você, inclusive eu vou mostrar a Bíblia para você aqui. Está escrito aqui em Jonas, ó. Amém? Medita nesse recado, meu irmão, minha irmã. Filhinhos de Deus, amados em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente,
aonde você acessar esse vídeo, no nome de Jesus Cristo. Independente de placa de igreja, de religião, porque placa de igreja e religião quem criou foi o homem. Deus é o Deus daquele que clama a Ele em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe abundantemente. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.